Você já ouviu falar que a Bíblia fala de gigantes? Não é mito grego, não é filme de fantasia. É um dos temas mais misteriosos e ao mesmo tempo mais esquecidos das Escrituras. Esses gigantes são chamados de Nefilim. Mas quem eram eles? Será que realmente existiram? E o que a Bíblia revela de verdade sobre sua origem, seu destino e seu papel na história da humanidade? Hoje eu vou te levar por um caminho cheio de mistério, curiosidades e até polêmicas, porque a história dos Nefilim não é simples e pode mudar completamente a forma como você enxerga a narrativa bíblica. Então fica comigo até o final porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Tudo começa em Gênesis capítulo 6. Ali, bem antes do dilúvio de Noé, encontramos uma passagem que intriga estudiosos há séculos. O texto diz: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, conforme o seu gosto. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. É daqui que vem o mistério. Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram essas filhas dos homens? E principalmente, quem eram os gigantes, os Nefilim? Existem três interpretações principais para esse texto. A primeira, e talvez a mais conhecida, é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas e geraram uma descendência híbrida, gigantes, os Nefilim. Essa é a visão que aparece, por exemplo, no livro de Enoque, um texto apócrifo que não entrou no cânon bíblico, mas que era muito lido na antiguidade. Nessa visão, os anjos chamados de vigilantes desceram à terra, se corromperam, ensinaram segredos proibidos e geraram uma linhagem monstruosa que corrompeu a humanidade. O dilúvio, então, seria a forma de Deus limpar o mundo dessa mistura. A segunda interpretação é mais simbólica. Para alguns estudiosos, filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, a linhagem piedosa, e as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, a linhagem corrompida. Nesse caso, a união entre eles teria gerado uma geração poderosa, violenta, mas ainda humana. Os gigantes seriam apenas homens muito fortes, guerreiros de renome, não criaturas sobrenaturais. Essa visão tenta tirar o peso sobrenatural do texto e torná-lo mais aceitável para uma leitura racional. A terceira visão é a mais rara, mas também existe. Alguns defendem que filhos de Deus era uma forma de se referir a reis e governantes da época, que tomavam para si mulheres e geravam dinastias de homens poderosos. Os gigantes seriam apenas chefes militares ou figuras lendárias da antiguidade. Essa interpretação vê o texto mais como um registro histórico-social do que espiritual. Mas, independente da interpretação, uma coisa é clara: a Bíblia fala de gigantes. O termo Nefilim vem de uma raiz hebraica que pode significar os caídos ou os derrubadores, ou seja, seres que caíram do alto ou que faziam os outros caírem. Isso já mostra o peso que tinham. Eles eram temidos, respeitados, lembrados como heróis ou como monstros, dependendo de quem contava a história. Agora, vamos avançar um pouco na narrativa. O dilúvio veio, a humanidade foi destruída, restando apenas Noé e sua família. Então, teoricamente, os Nefilim teriam desaparecido. Mas, curiosamente, eles voltam a ser mencionados depois. Em Números 13, quando os espias de Israel foram espiar a terra prometida, eles voltam dizendo: também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Isso é surpreendente, porque mostra que a memória dos gigantes não tinha ficado no passado. Os israelitas realmente encontraram povos que eram descritos como gigantes. Isso abre outra questão. Se o dilúvio destruiu tudo,
Como ainda havia gigantes depois? Aqui surgem duas possibilidades. A primeira é que, de alguma forma, a linhagem dos Néfilim sobreviveu ao dilúvio, talvez através das esposas dos filhos de Noé. A segunda é que houve um novo episódio semelhante ao de Gênesis 6, com filhos de Deus se unindo a mulheres humanas novamente, gerando gigantes. Seja qual for a explicação, o fato é que os gigantes reaparecem na história. E esses gigantes não ficaram apenas em lendas. Eles são descritos como povos reais que Israel enfrentou. Os Anaquins, os Refaíns, os Anzumins, todos citados como povos de grande estatura. E claro, o mais famoso de todos é Golias, o guerreiro filisteu derrotado por Davi. Golias tinha cerca de 2,90 metros, de acordo com a medida do côvado bíblico, e era um guerreiro temido. Imagine enfrentar alguém com quase 3 metros de altura em uma época sem armas de fogo. Era praticamente um monstro para os padrões humanos comuns. Mas os gigantes não eram apenas altos. O relato bíblico sugere que eles eram violentos, dominadores, causavam medo. O próprio motivo do dilúvio, segundo alguns estudiosos, não foi apenas a corrupção moral da humanidade, mas a violência generalizada na Terra. E essa violência estaria ligada diretamente à presença dos Néfilim. Eles representavam uma corrupção da criação, uma mistura que não deveria existir. Por isso Deus teria decidido começar de novo. Agora, pense comigo. Quantas culturas antigas têm histórias de gigantes? Quase todas. Gregos falavam dos titãs, nórdicos falavam dos jotuns. Os povos da América tinham lendas de homens enormes. Será que tudo isso é pura coincidência? Ou será que existe uma memória coletiva espalhada em diferentes povos de que realmente existiram gigantes em algum momento da história? A Bíblia, nesse sentido, não é uma voz isolada, mas uma das que confirma esse padrão. Outro detalhe curioso está na palavra usada para descrever os Nefilim. Em algumas traduções antigas, como a Septuaginta, eles são chamados de gigantes, no sentido literal. Mas o hebraico permite outras nuances. Eles podem ter sido gigantes no corpo, mas também gigantes na influência, no poder. Homens que dominavam, que causavam impacto, que marcaram época. Isso ajuda a entender por que eles eram chamados de heróis da antiguidade. Para muitos, eram lembrados como lendas vivas. Mas o que tudo isso significa para nós, hoje? Por que a Bíblia se preocupou em registrar esse detalhe? Não seria mais simples ignorar essa parte estranha? Justamente porque a Bíblia não foge da realidade. Ela mostra que houve momentos em que o mundo foi tomado por forças além do normal. Mostra que a luta espiritual é real e que há mistérios que não compreendemos totalmente. Os Néfilim são um lembrete de que existe muito mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente percebe. Jesus, em Mateus 24, ao falar sobre o fim dos tempos, disse: "Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem." Ora, nos dias de Noé, havia justamente essa mistura estranha, essa corrupção, essa violência. Alguns estudiosos interpretam que Jesus estava alertando que, no fim dos tempos, poderíamos ver algo semelhante. Não necessariamente gigantes como antes, mas talvez novas formas de corrupção da criação, experimentos que ultrapassam os limites, manipulações genéticas, avanços que podem recriar aquilo que aconteceu em Gênesis 6. Isso não é apenas teoria da conspiração. É uma reflexão sobre até onde a humanidade pode ir quando tenta brincar de ser Deus. Outro ponto que vale destacar é como os Nefilim simbolizam a rebeldia. Se eram de fato descendentes de anjos caídos, isso mostra a extensão da rebelião espiritual contra Deus. Não bastava desobedecer, era preciso corromper a criação. É por isso que a história deles não é apenas sobre tamanho físico, mas sobre corrupção moral e espiritual. Eles eram gigantes, sim, mas eram também símbolo do que acontece
quando a humanidade se afasta completamente do Criador. E mesmo quando olhamos para Davi enfrentando Golias, vemos o símbolo maior. Não é só a história de um menino contra um homem gigante. É o símbolo da fé contra o medo, da confiança em Deus contra a arrogância humana. Davi não venceu Golias porque era forte. Ele venceu porque acreditava que Deus era maior que qualquer gigante. Essa mensagem ecoa até hoje. Não importa qual seja o gigante que você enfrenta, físico ou espiritual, a fé pode derrubar. No fim, os Néfilim continuam sendo um mistério. Quem exatamente eles eram, talvez nunca saibamos com certeza. Mas a Bíblia nos dá pistas suficientes para entender que existiram, que causaram impacto, que foram parte de uma história real e ao mesmo tempo simbólica. E, mais importante, nos lembra que a batalha espiritual não é brincadeira. Existe um inimigo que tenta corromper, mas também existe um Deus que protege, que limpa, que renova. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que os Néfilim eram realmente gigantes físicos, híbridos entre anjos e humanos? Ou acha que eram apenas homens muito fortes e poderosos? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que gosta de mistérios bíblicos. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Porque aqui, a gente vai continuar explorando segredos, curiosidades e revelações que mostram como a Bíblia é muito mais profunda do que parece. E a história dos gigantes é só o começo.